Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre energia feminina e energia masculina e o quanto o equilíbrio dessas duas energias é importante para a nossa vida e o quanto o desequilíbrio dessas energias também pode atrapalhar, prejudicar, limitar a nossa vida, as nossas relações, o nosso trabalho, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o esposo, com os nossos filhos, o quanto é importante nós entendermos essas duas energias. Eu vou fechar a janela aqui do quarto, senão vai ficar muito barulho. Prontinho. Vou pegar um ventinho e aí a gente pode começar esse tema, que é um tema que eu gosto tanto. É um tema que eu gosto tanto, é um tema tão importante, é um tema que todas nós deveríamos ter acesso, é um tema que faz muita diferença para a nossa vida e faz muita diferença para o mundo e vai fazer muita diferença certamente para os nossos filhos, para o entendimento de papel e de lugar que cada um deve ou pode ter. É bem importante quando a gente fala de energia feminina e energia masculina, a gente entender que nós temos ambas as energias. Nós temos a energia feminina e temos a energia masculina. E o que nós devemos buscar é o equilíbrio entre essas duas energias. É gostoso, né? Essas semanas agora vai ter bastante live. Nas próximas semanas a gente vai estar fazendo juntas aqui, eu com vocês, bastante lives, vai ser bem legal. Então, como eu estava dizendo, é bem importante a gente entender que nós carregamos as duas energias e nós precisamos das duas energias. Só que olha como que tá tudo bagunçado. Vamos começar a pensar juntas como que tá tudo bagunçado e o quanto isso atrapalha na nossa vida de mulher e o quanto isso atrapalha, consequentemente, nossas crianças, nossos adolescentes. Mas hoje nós vamos falar muito mais de nós. No finalzinho também eu vou mostrar para vocês o que tem dentro do nosso kit que está chegando para as nossas alunas que adquiriram a jornada de paz agora e o significado das coisinhas que tem ali dentro, por que foram escolhidas dessa forma, justamente para a gente trazer esse masculino e esse feminino, quanto é importante a gente ter esse cuidado com a nossa vida. Então, a mulher, ela sempre foi um ser. Tem um livro do Osho que eu gosto demais, que fala sobre a mulher, e ele traz nesse livro o quanto que a mulher sempre foi um ser superior. Porque a mulher, ela é capaz de gerar a vida, a mulher ela é capaz de nutrir. Então ele traz que a mulher ela é um ser superior, ela sabe envolver. Eu não vou dizer que nós somos superiores por sermos melhores. Eu tô trazendo a colocação dele. E o homem, ele sempre teve essa consciência. Ele sempre teve consciência do poder de influência da mulher. Apesar, ele traz no livro que a mulher, ela não nasce inteligente. O homem nasce inteligente. Olha que curioso tudo isso. Isso é estudo, isso é natureza. O homem, ele nasce inteligente, a mulher não nasce inteligente. Mas a mulher, que é o quê? O que é inteligência? Né? A capacidade de desenvolver suas habilidades. Mas a mulher adquire essa capacidade se ela for permitida de adquirir. Então, entendendo isso, o homem começou a limitar a mulher, com medo dessa potência toda, porque ela já é capaz de gerar uma vida, ela já é capaz de trazer uma vida ao mundo, ela já é capaz, ali, no ato da concepção, aconteceu a concepção, aconteceu de nascer, de gerar um bebezinho. Se esse homem morrer, essa vida nasce. Se essa mulher morrer, não. Então, olha o quanto que essa mulher era mais importante, né, na visão que ele trouxe ali. E, consequentemente, se a mulher ela é importante, se ela consegue desenvolver a habilidade da inteligência, que é uma habilidade nata do homem, mas a mulher consegue desenvolver, ela pode se tornar muito esperta, ela pode se tornar muito dominante, ela pode se tornar melhor do que esse homem. Então, ao longo da história, a sociedade é patriarcal.
Ao longo da história, a sociedade vem para diminuir a potência da mulher. A sociedade vem para fazer com que a mulher sinta que é feio ser mulher, para envergonhar a mulher, para menosprezar a mulher, para diminuir a potência dessa mulher. A sociedade patriarcal, a sociedade que girou em torno do homem. Se você for estudar a história, é difícil de você compreender que certas coisas aconteciam. A mulher, quando menstruava, ela tinha que ficar escondida até ela menstruar. E aí a gente começa a falar um pouquinho da sexualidade, que foi onde nós entramos nesse tema na segunda-feira, e por isso que eu disse que ia fazer a live ontem. Ainda bem que eu desmarquei a live um pouco antes. Parece que eu tava sentindo o que ia acontecer aqui em casa com essa laje vazando de chuva, gente. Não ia ter como a gente ter feito mesmo, e aí deixei para hoje de manhã e deu tudo certo. Mas enfim, nós estávamos falando sobre sexualidade. Estávamos falando sobre a homossexualidade, a orientação sexual, e aí caímos nesse assunto feminino e masculino, e eu falei, não, nós vamos fazer uma live sobre isso, pra gente juntas compreender todos os lados dessa história. E aí, quando a gente vai estudar a respeito da sexualidade, a respeito do sexo, a respeito do homem, a respeito da mulher através da história, você vê o quanto a mulher foi diminuída, o quanto a mulher foi anulada, o quanto a mulher foi impedida, né, de viver, de ser ela, de viver a sua potência, o quanto a mulher foi menosprezada. E aí a mulher, ela era objeto de desejo, objeto sexual. Nesse livro que eu tô falando para vocês de Osho, ele traz que a mulher, por exemplo, no ato da relação, a mulher ela sente o prazer com o corpo todo. Para a mulher sentir, chegar ao orgasmo, ela tem que começar desde o cérebro, aonde a gente trabalha ali os pensamentos, aonde a gente trabalha a nossa conexão com aquele parceiro, o sentimento. E toda parte do corpo da mulher, ela tá envolvida naquela relação. O homem não. O homem, ele é único, exclusivamente genital. Então, ele tá ali naquela relação. Começou agora, meninas. Começou agorinha mesmo. Eu atrasei um pouquinho para começar. O homem, ele tá ali naquela relação de momento, ele tá ali naquela relação muito rápido, ou seja, no ato mesmo da relação entre o homem e a mulher ela precisa de muito mais coisa, muito mais detalhes para que essa relação aconteça, a relação sexual. O homem não, o homem por ele ali foi, fez, pronto e acabou. E isso vai trazendo as diferenças entre homem e mulher. E ali, ao longo da história, a mulher ela foi usada como objeto. Quando criança, as famílias, isso há muitos anos atrás, as famílias, os pais utilizavam, os pais, os avós, essa menininha como objeto sexual. Quando ela menstruava, ela já era dada para o casamento, para que não tivesse ali, não engravidasse do seu esposo, do seu pai ou do seu avô. A mulher, quando o esposo falecia, morria, a mulher, ao invés de ficar viúva, ela era morta também, ela não podia ficar sozinha. Teve uma época da história que antes de Moisés, né, isso é muito, muito tempo, a mulher, se o homem decidisse trocar de esposa, ela não podia ficar sozinha, então ele decidia que queria trocar de esposa, eles matavam aquela esposa anterior para que ele pudesse trocar de esposa. Então essa história toda, ela tem um peso muito grande sobre nós. Nós não podemos anular que nós, hoje, mulheres que estamos aqui, carregamos toda essa história de dor, de angústia e de sofrimento. Porque a mulher que começou lá atrás, né, conosco ali, que puxa a nossa ancestralidade, ela é uma mulher que carrega
que começa com todas essas feridas muito fortes e, consequentemente, ela vai passando de geração em geração até chegar em nós. Então, nós guardamos essa marca, nós guardamos a marca de que ser mulher não é bom, de que ser mulher é ruim, de que ser mulher é feio, de que ser mulher é difícil, e de que ser homem também, e de que o homem é ruim, e de que o homem é mau, e de que a gente precisa impedi-los de continuar, e de que a gente precisa fazer alguma coisa, e entrar na guerra, entrar no embate. E aí, nessa tentativa de entrar nesse equilíbrio, é que aí eu vejo que a gente está fazendo tudo errado mesmo. A gente enquanto sociedade. Porque nós estamos tentando entrar num lugar, muitas vezes, que não nos cabe, porque equilibrar as energias não é você ser homem e mulher ao mesmo tempo. É você usar características de determinada energia em determinadas situações que lhe cabem, sendo você quem você é. E nessa tentativa de fazer aquilo de ser vista, e aí entra o movimento feminista, que muitas vezes ele é um movimento do embate. O direito e aí quando alguma feminista fala comigo, não, Ju, mas não é isso que a gente quer, então, aí eu falo, então a gente pode trocar o nome para movimento feminino, que aí eu concordo mais, e é aquilo que eu acredito, e é aquilo que a Mária Colheira acredita, e é aquilo que vocês vão escutar a gente falando muito por aqui, porque esse resgate do nosso lugar, eu falo que é uma volta ao lar. Essa reformulação toda que nós estamos passando aqui na Mária Colher, né? Através do processo de brand, esse movimento todo de fazer um resgate daquilo que é importante para mim e trazer aqui para vocês, para que vocês também possam encontrar aquilo que é importante para vocês e deixar vir ao mundo, eu vou trazer muito sobre isso, porque nesse lugar aonde a gente vai buscar os nossos direitos a todo custo, com armas com unhas e dentes, aonde a gente vai gritar para ser vista, a gente esquece do nosso papel, a gente esquece de permanecer aonde nos cabe e de abrir espaço para que o outro permaneça aonde lhe cabe na nossa vida. E aí o que eu vejo? O que é muito comum? Eu vou pegar uma amostragem que eu acho que vai dizer muito sobre isso que eu tô querendo trazer para vocês. As mulheres que eu conheço, as nossas alunas e as mulheres que me seguem aqui no Instagram. Então, a gente tá em 1000 e poucas pessoas aqui. Tem mais de 500 alunas dentro da Mária Colher. Eu conheço muitas mulheres. E aí, o que eu vejo? Qual que é um movimento muito comum? O mais comum que eu vejo é as mulheres na energia feminina demais. Então, quando a gente tá só na energia feminina, a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente não consegue realizar, a gente não consegue se organizar, a gente não consegue manter o foco, a gente não consegue ser executora, a gente não consegue fazer. Então, tem muitas ideias, mas não põe em ação, começa a fazer e logo desanima, não tem ânimo, não tem vontade, não ganha dinheiro, não se sustentaria sozinha. Eu sempre pergunto, né, para as mulheres, quando a gente está conversando, e elas me falam, Ju, eu não consigo fazer, eu não consigo realizar, eu não consigo ir para ação. Eu sempre penso, ou eu pergunto ou eu penso. Se você não tivesse mais essa pessoa que te sustenta, se você não tivesse mais essa pessoa que provê ali, que coloca dinheiro dentro de casa, se você não tivesse mais absolutamente com quem contar, você não iria para ação, você não ia dar um jeito, você não ia fazer. Então, são perguntas para a gente começar a pensar, são perguntas para a gente começar a refletir. Mas, assim, o movimento que eu mais vejo, eu acho que 90% das mulheres que eu tenho contato, ou as alunas, ou que se abrem, né, que falam, tem muitas que eu não sei nem a história, que se abrem, que falam, que trazem, elas não conseguem se sustentar se não tiverem mais esse provedor ali, e elas não têm força, não têm vontade, tem muita vontade, que na verdade são vontade é coisa de criança,
Tem muita vontade, mas não tem ação, não faz, não age. Tem dificuldade para agir, tem dificuldade para ir para o mundo, dificuldade de colocar em ação tudo aquilo que aprendeu. E uma outra parte, que é uma parte um pouco menor, vai para um outro extremo, que é realizadora demais, executora demais, forte demais, potente demais. Mas aí tem uma certa dificuldade de manter a relação, tem uma certa dificuldade de manter um relacionamento prazeroso com seu esposo, são duras demais com seus filhos, são duras demais com seus alunos, são duras demais com elas mesmas, são fortes, fortes, fortes demais. Agora, essas mulheres que conseguem equilibrar, que conseguem trazer um pouquinho de tudo, são raras, são escassas. E por isso que a gente tem que falar sobre isso, porque quando a gente toma consciência, a gente faz esse caminho de volta para o nosso lugar, de volta para o nosso papel, de volta para o nosso lar. E aí, então, vamos pegar o exemplo da maioria das mulheres que eu trouxe e que não é, eu não tô tirando isso da minha cabeça, é através de pesquisa que a gente roda com vocês, através das dúvidas que trazem, através dos anseios que compartilham, que a gente vai entendendo isso, mapeando o perfil de mulheres que fazem parte da nossa comunidade, que estão por aqui, para que a gente possa trazer soluções mais assertivas para vocês lidarem com as angústias de vocês. E aí, nesse perfil, que é o mais comum, que é a mulher muito na energia feminina, ela começa a desejar que esse homem ocupe um lugar na vida dela, num lugar que cabe a ela. Então, ela começa a querer muito que o homem... ao invés dela colocar esse homem no lugar que cabe a ele de homem na vida dela, ela começa a colocar ela quer sair para fora para trabalhar, ela quer sair para fora para ganhar dinheiro, ela quer sair para o mundo para buscar aquilo que lhe cabe, aquilo que é de direito dela. E aí ela endurece dentro de casa, que é esse exemplo que a Fábia acabou de falar aqui agora, ó. Interessante, pois percebo os dois exemplos em mim. As duas energias despolarizadas, onde precisava ser uma, coloca a outra. É exatamente isso que acontece. Então, ela tá nessa busca incessante de ir, de fazer, querendo muito realizar, querendo muito ganhar dinheiro, mas de uma forma errada. Buscando ocupar um lugar que não lhe cabe e querendo que o homem ocupe um lugar que não cabe a ele. E querendo que o homem faça o caminho de volta. Então ela quer que o homem ajuda dentro de casa. Eu não tô falando da Fábia, eu tô falando de um modo geral. E aí vocês vão me ajudando a entender juntas se isso faz sentido. Então ela quer que o homem venha para dentro de casa, ajude ela, seja companheiro, seja compreensivo, seja tranquilo, seja calmo, cuide dos filhos, ajude ela com os filhos, e ela quer ocupar esse lugar de força. Ao invés da gente parar e pensar que do nosso lugar, daquilo que nos cabe, do nosso papel, a gente pode pegar essa energia masculina e começar a agir e começar a executar, mas ocupando o nosso lugar e deixando que esse homem ocupe o lugar dele e assumindo aquilo que é nosso, assumindo o nosso papel, assumindo aquilo que nos cabe. E olha, de uma forma muito simples, como que a gente enxergaria aonde usar cada energia? Fora de casa, no trabalho, energia masculina. Dentro de casa, dentro do nosso lar, energia feminina. Nós mulheres, de uma forma muito simples. E o homem? O homem, ele não tem tanta essa divisão, ele não tem tanta essa separação. Em casa de um jeito, no trabalho de outro. Mas, por exemplo, ao ter uma conversa com a sua esposa, ele pode trazer um pouco mais dessa sensibilidade. Na hora de conversar com os filhos, né, de ter uma reunião familiar, ele pode trazer um pouco mais da energia feminina. Na hora de exercitar a criatividade no trabalho, na hora de... ajudaria, claro que ele ajudaria em casa, só que no papel dele.
no papel de homem. Não tem problema nenhum o homem lavar a louça. Não tem problema nenhum o homem passar pano. Não tem problema nenhum o homem contribuir com as tarefas de casa, desde que ele permaneça homem. Desde que ele permaneça no lugar que lhe cabe. E aí, eu não vou trazer aqui pra vocês o que o homem tem que fazer ou não tem que fazer. Vamos entendendo juntas, para que vocês percebam o quanto que tá tudo bagunçado. O quanto que tá tudo extremista demais. Então, vamos entrar agora no que é a energia feminina e no que é a energia masculina. Mas só para fechar o que eu estava dizendo, o homem no trabalho, ele precisa da criatividade. O homem no trabalho, muitas vezes o homem precisa da leveza para ele, para a vida dele, porque ele é muito forte. Ele é forte demais. Então, de vez em quando, ele precisa dessa leveza. Ele precisa se acalmar, senão a saúde mental dele vai para onde? Então, ele precisa se reconectar com ele mesmo, ele precisa entender as necessidades dele, ele precisa do autocuidado. Então, tudo isso é energia masculina. Desculpa, é energia feminina na vida dele. Então, o homem, necessariamente, ele não tem um lugar específico onde ele possa atuar com uma energia ou com outra energia. Ele mistura mais. Em situações, ele pode usar uma e usar outra. Já a mulher fica um pouco mais nítido. Dentro de casa, a energia mais feminina. Fora de casa, da porta para fora, a energia mais masculina. E aí, quais são, né? O que é a energia feminina e o que é a energia masculina? A energia feminina, como eu já trouxe para vocês, ela é a lua. E eu achei lindo uma analogia, que é qual que é o caminho de volta, né? O que a gente precisa fazer para resgatar a nossa energia. Depois eu vou falar com vocês que eu sempre trago para vocês que o feminino é a lua. Então é essa coisa acolhedora, gostosa, aconchegante. E lá, quando a gente fala de voltar para o nosso feminino, então trazer mais energia feminina para a nossa vida, conhecer o nosso corpo, os nossos ciclos, é uma das fases, é uma das etapas que a gente pode usar para resgatar essa energia feminina. E aí vou trazer para vocês esses ciclos da lua dentro de nós, o quanto que fica claro para a gente entender o quanto que nós somos essa lua, o quanto que nós somos esse aconchego, o quanto que nós somos essa calmaria. Então, e não precisa ser somente dentro da nossa casa. Aonde a gente estiver, aonde nós mulheres estivermos, nós somos amor. Nós mulheres, nós somos criadas. É a mesma coisa que você pegar um ipê e duas árvores que eu gosto. Você pegar um ipê e uma araucária. São duas árvores, mas são árvores diferentes. Árvores com características diferentes. Árvores com perfis diferentes, com necessidades diferentes, com jeitos diferentes, com fisionomias diferentes. Se você vê o ipê, ele é todo delicado, ele é todo sensível, ele floresce em determinadas épocas do ano. A araucária é imponente, grande, forte. Então são duas árvores com direitos iguais. Aí sim, nós temos o mesmo direito que os homens. Nós temos o mesmo direito. E se você pegar o exemplo da árvore, né? Ambas as árvores precisam do sol, precisam da lua. Precisam do dia, precisam da noite, precisam de alimento, precisam de equilíbrio. Ambas as árvores têm o mesmo direito, só que são diferentes. E ponto! Nós somos diferentes do homem. Mulher é mulher, homem é homem. E quando a gente começa a buscar direitos iguais, a gente começa a confundir características diferentes, porque características são diferentes. E que tá tudo bem. Se a gente entender que tá tudo bem, a gente começa a equilibrar, começa a entrar de volta no nosso lugar e permitir que o homem fique no lugar dele, porém, compreendendo que ele tem o papel e ele precisa respeitar essa mulher e precisa respeitar os direitos dessa mulher, porque essa sociedade patriarcal não respeita os direitos da mulher, é machista. E isso sim é uma luta. E isso sim o movimento feminista tá aqui para nos ajudar. Mas nós podemos transformar esse movimento feminista num movimento feminino, que é diferente, que não é do embate. E aí as feministas podem dizer, mas não é isso, a gente não é do embate.
Muitas vezes é. Muitas vezes é agressivo demais. E se não é, aí eu prefiro chamar de movimento feminino. Então a mulher, é característico da mulher o amor. É característico da mulher a generosidade. E a mulher pode ser amorosa, pode ser generosa aonde ela estiver. Não só dentro de casa. Ai, Ju, você só assim dentro de casa? Não. Você também pode ser na sua empresa. Você também pode ser no seu trabalho. Não tem problema. É diferente você lidar com uma mulher e você lidar com um homem, né? O jeito da mulher, o jeito do homem. A mulher, ela é colaborativa. Então, a mulher é ótima para fazer trabalhos em grupos. A mulher é ótima para unir equipes. A mulher é ótima para liderar grupos. A mulher é ótima para isso. Porque ela vai usar todo mundo. Ela vai usar da empatia. Ela vai usar da característica de cada um. Então, vamos trazer isso para dentro da nossa casa, para ficar mais fácil de entender. Na hora de resolver um conflito, a mulher, ela vai resolver um conflito com integrando a todos. Então, a mulher, ela vai resolver um conflito de uma forma muito mais tranquila, muito mais cuidadosa, colocando todo mundo para pensar, todo mundo para refletir, aonde a opinião de todo mundo é importante. O homem não é assim. Homem é foco, homem é reto, homem é direção, o homem é da disciplina. Então, quando o homem vai falar, é diferente. O homem, ele já vai falar de uma forma mais dura, de uma forma mais incisiva. Essa é a energia masculina. Então, a energia feminina, diplomática e acolhedora. Exatamente, a energia feminina. Então, a mulher, ela é criativa. A criatividade, ela é da energia feminina, não a mulher. A energia feminina é criativa. E o homem não precisa ser criativo, gente? Claro que precisa. E a mulher não precisa de direção, não precisa de foco? Claro que precisa. A mulher, ela é uma energia viva, ela é a energia do cuidado. Então, o cuidado, ele é da mulher. Esse cuidado, essa coisa de onde você tá. Eu tava falando com os meninos ontem, né? Anteontem. A Duda, ela foi pra Santa Catarina e eu preparei um monte de coisa. E eu preparei bolsa e um monte de biscoito e tudo separadinho. E o pai ficou olhando e falando, gente, né? Pra que isso tudo? Nossa, parece que vai mudar. Pra que essas coisas todas organizadinhas? E aí ele chegou lá. E eu nem sabia que ele já tinha deixado a Duda e ido para outra cidade que ele ia. E eu falei, nossa, mas o que custa, né? Falar, olha, eu tô saindo daqui, eu tô chegando em tal lugar, porque a gente fica preocupada. Mas isso é nosso. Isso é da energia feminina. Não que o homem não possa desenvolver. Tá tudo bem ele desenvolver. Mas em modo geral, em natureza, nós somos assim. Então, a energia feminina, ela é a energia do nutrir. Então, quando a gente fala do alimento, nós nascemos com a possibilidade de alimentar. Nós nascemos tanto que no apego seguro, quando a gente estuda apego seguro, a gente vê ali, as meninas tiveram uma aula, nossas alunas, sobre apego, a importância que é a nutrição para a criança e que essa nutrição seja feita principalmente pela mãe, mesmo que a mãe não possa alimentar. Tá tudo bem você não poder alimentar, mas você dá a mamadeira, você dá o leite, você estar naquele momento em contato com a sua criança, você preparar a alimentação, você preparar a refeição, o quanto isso faz diferença na vida da criança, porque é da mulher esse nutrir. Então, a mulher é a energia da mudança, a mulher não, a energia feminina é a energia da mudança, é a energia da leveza, é a energia do acolhimento, é essa energia mais abstrata, né? Então, a mulher, ela é muito intuitiva, ela é uma energia mais ampla, uma energia que não é só dela, não é só individual, ela toca todo mundo que está ao seu redor. Ela é mais subjetiva, por isso que quando a gente fala de mulher, a gente fala que a mulher é um ser mais complicado de se entender, porque é tudo muito subjetivo. A energia feminina é a energia do descanso. Então, o homem não precisa da energia feminina? Lógico que precisa. Todos nós precisamos descansar. Todos nós precisamos da leveza na nossa vida.
Todos nós precisamos aprender a acolher e aprender a ser acolhido. Percebe o quanto que nós precisamos das duas energias? É uma energia da tranquilidade. A energia... Deixa eu ver o que a Fábio falou. Ligamos criatividade muitas vezes com a arte. Temos que pensar em criação em formas de solução. Exatamente. Já a energia masculina ela é o sol. Ela é forte. Então, se você consegue ficar dias embaixo da lua, mas você não consegue ficar 20 minutos embaixo de um sol, dependendo de como o sol estiver. Então, o sol, ele é forte. A energia masculina, ela é a energia da direção. Ela é a energia do foco. Ela é a energia da disciplina. Ela é a energia do acolhimento. Não, desculpa, do escolher, da escolha. Ela é a energia da força. Ela é a energia da segurança. Energia da estabilidade. A energia do masculina, ela ativa os recursos. Então, quando a gente fala de talento, quando a gente fala de força, quando a gente fala das nossas características, das nossas habilidades, a gente está falando de energia masculina. Ela é uma energia mais racional. Então, a mulher não precisa de energia masculina, gente? Lógico que precisa. Nós precisamos ter direção na nossa vida, nós precisamos de ter foco na nossa vida, nós precisamos de conseguir fazer escolhas, nós precisamos aprender a decidir, nós precisamos de ter força, nós precisamos de ter segurança, nós precisamos de ter confiança na gente mesma, nós precisamos ativar todos os nossos recursos, nós precisamos aprender a ser objetivas muitas vezes, aprender a ser racionais. A gente precisa ser um pouco mais ativa, ir para o mundo. Então, nós precisamos das duas energias. Pri, a gente nunca vai pensar no que o outro não está fazendo. A gente sempre vai pensar na nossa responsabilidade. Nunca. E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu na minha casa ontem. Começou aqui na minha casa, tem o telhado é de laje, né? A laje, é laje em cima. Então, deveríamos estar protegidos. Acontece que desde que a gente fez essa casa, que eu era criança, né? Que eu moro aqui desde que eu era criança, que se chove e cai água nessa laje, vaza direto aqui para baixo. Não, parece que nem tem laje. E aí, então, em cima dessa laje tem um telhadinho baixo, que nem é um terraço, é um telhadinho baixo, para que não vaze água aqui dentro da minha casa. Acontece que todas as vezes que chove, se o meu marido tá em casa, ele corre subir para ver se a calha tá dando vazão. E quando ele não tá em casa, ele me liga e fala, vai olhar a calha. E aí um dia eu falei com ele, o que eu vou fazer se um dia essa calha estiver entupida? Porque assim, Ai, que bom, Pri. Porque assim, é muito longe, não tem como chegar lá, tem que pisar exatamente no lugar certinho, é perigoso, é uma beirada, é onde passam os fios de energia, então pode até tomar um choque. E um dia eu falei com ele, o que eu vou fazer se um dia você não estiver em casa e a calha encher? E ele não me respondeu, ele ficou em silêncio, não me respondeu nada. E ontem o Matheus subiu pra ver e voltou desesperado, mãe, a calha tá cheia. E eu subi, e ficou eu e o Matheus sem saber o que fazer, e aí eu liguei pra ele na hora. E falei, Everson, o que eu faço? E aí, o que eu esperava, né? Quando a gente sabe aonde é o papel de cada um, o que eu esperava? Eu esperava que ele virasse e falasse assim, olha, agora, infelizmente, eu não posso colocar vocês dois em perigo, vocês não podem ir lá na beirada, eu sou responsável pela integridade de vocês. Não vai lá, isso não é coisa pra vocês. Tenta puxar tirar da calha com um baldinho, talvez, alguma coisa, mas não vai fazer nada agora, porque isso é perigoso, eu devia estar aí para cuidar e amanhã eu vou resolver essa questão da calha. Eu esperava que ele fizesse isso, entendendo o lugar dele aqui dentro de casa, de homem, de força, né, de proteção. E ele falou assim comigo, inclusive estou brava com ele. Depois eu vou conversar com ele. E tô abrindo isso aqui para vocês num exemplo muito claro para vocês entenderem. E ele falou assim comigo, o que eu posso fazer daqui? Eu tô viajando a 1000 e tantos quilômetros de distância e vocês vão me ligar para me perturbar com uma coisa que está acontecendo aí em casa?
que eu posso fazer daqui? Você tem que resolver. E aí eu peguei e fui resolver. Fui. Liguei pro homem, deixei vazar a água. O que eu ia fazer? Rezei. Graças a Deus aquela chuva durou 5 minutos. Porque se tivesse durado 15 minutos, gente, tinha alagado a minha casa inteira. Porque o tanto de água que entrou, vazou tudo no meu quarto, em cima da minha cama. Eu não vi que estava vazando, então molhou o meu colchão todinho. E aí eu já peguei o telefone, já liguei para um pedreiro, vir aqui hoje, ver essa questão da calha, se tem como aumentar a calha. Já liguei pro moço do colchão, na hora o moço do colchão veio aqui. Já veio resolver, já levantou meu colchão, já aspirou meu colchão, vem lavar hoje. Então, eu simplesmente peguei e resolvi. E fiz a minha parte e fiz o meu papel. Aí, se eu ficar, Pri, na expectativa de ele assumir o papel dele, eu não resolvo nada. Eu não faço nada. Então, nesse momento ali, eu, Juliana, usei energia feminina e energia masculina. Só que hoje, eu vou mostrar pra ele qual é o lugar dele. Eu vou, em algum momento, deixa acalmar... Deixa eu respirar, acessar minha energia feminina, que é da calma e da leveza. Respiro, vou ligar pra ele e vou falar, não era isso que eu esperava que você fizesse. Tô contratando um pedreiro, deposita na conta dele o dinheiro, resolve com ele o material que vai usar, porque isso aí é sua parte de resolver. Chamei o homem pra lavar o colchão, a conta dele tá aqui, toma, resolve, paga e pronto. Eu vou resolver, eu vou assumir e vou falar pra ele, esperava que você tivesse feito alguma coisa, porque esse telhado já dá problema há muito tempo e ele tá ficando, sempre na expectativa de você estar em casa e de você conseguir fazer. A gente poderia ter um prejuízo, nós já tivemos uma vez, um prejuízo caríssimo por uma coisa que não vai gastar 1% do prejuízo que a gente podia ter tomado ontem. Já pensou? Se chove ali, meia hora aquela chuva, ia alagar minha casa inteira. Sofá, o meu piso é de madeira, geladeira, televisão. O que eu ia fazer aqui sozinha? Eu e Matheus. Só estávamos eu e Matheus em casa ontem. Então, por uma bobeirinha que já podia ter sido resolvida, nós estamos aqui. Então, eu vou fazer a minha parte, vou resolver e coloco ele para refletir e pensar sobre a parte dele. E é sempre a gente pensar, eu estou fazendo a minha parte, porque não é o outro que está aqui vendo, somos nós. E aí eu estou fazendo a minha parte, eu sei que eu estou muito na energia masculina hoje, porque eu tive que resolver. Então hoje eu estou muito na energia masculina, eu estou direta, eu estou com foco, quero resolver, eu estou nessa energia de decidir, essa energia da força. E se eu for conversar com ele nessa energia masculina hoje, 2 pitbulls conversando, acontece o quê? 2 pitbulls com raiva, 2 leões com raiva, no mesmo lugar acontece o quê? Então, eu, Juliana, vou vir, eu não vou esperar que ele acesse a energia feminina e venha falar comigo com a energia feminina, que vai ser, desculpa, eu errei, eu não devia ter falado assim, o que vocês estão precisando? Eu não vou esperar isso dele, eu vou buscar esse movimento, eu vou me acalmar e eu vou buscar uma solução tranquila junto com ele. Então, nós precisamos das 2 energias. Ontem, se eu tivesse ficado na energia feminina, eu ia ficar desesperada, eu não ia conseguir resolver. E nós precisamos de ambas. Só que aí a gente entra num outro ponto também. Deixa pra depois e dizer que vai resolver e não resolve. Exatamente, Gabi, é muito difícil. Mas aí a gente chama pra resolver. A gente coloca a responsabilidade. Até que dia você vai resolver isso? Chamei o pedreiro, ele tá vindo, tá? Daqui pra frente você assume de resolver. Então, a gente ajuda a pessoa a entrar no lugar dela. E aí, quando a gente fala, meninas, que energias são diferentes, e entendendo que nós somos mulheres, então, naturalmente, nós nascemos com essa energia feminina. E precisamos adquirir essa energia masculina. Precisamos exercitar ambas as energias dentro de nós. Porque se a gente vive num ambiente muito masculino, onde não pode ser mulher, a gente perde essa energia feminina. E automaticamente algumas repudiam essa energia masculina. Por quê?
O que aconteceu? E aí é importante a gente entender da nossa história. O que aconteceu na sua história que você hoje não está conseguindo ir para a ação, não está conseguindo fazer, não está conseguindo executar? Se nós formos estudar ali, por exemplo, as teorias do apego, né? Que é eu falava isso com as meninas. A teoria do apego, ela é uma teoria importantíssima para nós entendermos o quanto nós precisamos desse contato, quanto nós precisamos desse vínculo e o quanto nós teríamos uma sociedade muito mais saudável em todos os sentidos, física, mental e espiritualmente, se nós fôssemos criados com apego. Mas o quanto é difícil para a mulher assumir esse apego, viver esse apego com a criança, porque o homem não está cumprindo o papel dele. E aí, se a gente entende isso, a gente começa a entender, e eu pelo menos entendo isso, que o homem na família, ele tem um papel e a mulher na família tem outro papel. E não significa que a mulher não possa fazer, não possa trabalhar, não possa ganhar o seu dinheiro. Mas se o homem tem esse papel de força e a mulher tem esse papel do cuidado, que cada um dentro desse lar consiga ter o seu papel. E esse assunto é um assunto um pouco mais para baixo, um pouco mais profundo, que a gente vai deixar para falar num outro momento. Porque envolve muitas outras questões. Porque a gente precisa de muito tempo, nós só temos mais 10 minutinhos de live, para pensar sobre isso, para refletirmos sobre isso. Porque não é... E aí não tem nada a ver com a mulher ser submissa ao homem, com o homem ganhar dinheiro e a mulher não ganhar, com o homem poder fazer e a mulher não poder. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com cada um assumindo o seu papel. Porque para a mulher, por exemplo, ser uma mãe que pratica o apego ali, esse homem também tem que estar praticando. Esse homem tem que estar cuidando da sua família, provendo a sua família, olhando para a sua família, deixando a sua família em total segurança, deixando essa mulher tranquila, deixando essa mulher descansada, para que ela possa estar fazendo a parte dela, nutrindo, aconchegando, acolhendo, cuidando, protegendo ali o seu bebezinho, porque ela também está sendo protegida por um homem em torno dela. Mas esse assunto eu vou deixar para um outro momento, para a gente poder falar sobre os papéis, papel do homem e papel da mulher. Hoje a gente está falando de energia feminina e energia masculina. E nós estamos aqui pensando como eu posso equilibrar as duas energias dentro de mim, seja eu homem ou mulher, porque eu preciso de ambas as energias. E aí, gente, a gente tem que entender, quando eu falo dos papéis, e aí, por que eu trouxe aquela questão da Por que lá na sexualidade a gente já começou a falar sobre isso? Porque o homem, ele aprende a ser homem com outro homem. A mulher aprende a ser mulher com a mulher. Então, e ao mesmo tempo, a gente aprende a equilibrar ambas as energias convivendo com os dois. Olha como que é complexo. Então, eu aprendo a ter todas essas características da mulher com outra mulher. O menino aprende a ser homem com o homem, mas nós precisamos dos dois. Nós precisamos de um homem e uma mulher de referência na nossa vida, cada um ocupando o seu lugar, equilibrando muito bem essas energias, cada um no seu lugar, para que eu consiga desenvolver ambas as energias dentro de mim e equilibrar ambas as energias dentro de mim. Então, a criança, ela não precisa só da mãe, ela precisa do pai. O pai, ele leva para o mundo. O pai, eu falava isso na nossa aula ali, um dia desse com as alunas. Você vê uma mãe no parquinho e você vê um pai no parquinho. A mãe, ela fica em cima, cuidado, vai cair, vai machucar. O pai já fala assim, isso! Pula daí! Pai, eu tô aqui na árvore, eu não consigo descer. Pula! Do chão você não passa. Então o pai, e não é descuido, é força, é essa energia da força, é essa energia de ir para o mundo. Então quem deveria levar as crianças para, por exemplo, primeiro dia de aula, quanto que a mãe sofre, quanto que a criança sofre, o pai pega a criança, coloca lá, vão lá. E não significa que ele não possa nessa hora ser sensível, não possa nessa hora ser gentil, não possa nessa hora ser leve,
Ele pode trazer essa energia feminina para levar a criança no primeiro dia de aula, mas ele está ali como um homem forte, como um homem imponente, que mostra a direção, que mostra o caminho, que dá força para essa criança aí. Então a mãe, ela acolhe, ela cuida, protege. O pai dá força, dá coragem, dá ânimo e dá disposição. Nós fazemos o papel dos dois, mas quando estão presentes tem que fazer exatamente. Exatamente. E aí quantas mães deixam os pais fazerem o seu papel? Vocês têm noção da importância da Maria Eduarda fazer uma viagem só com o pai dela? Porque eu e a Duda, eu e os meninos, né? A maior parte do tempo eles estão comigo. Maior mesmo. 90% da vida deles eles passam comigo. Porque o pai chega às 6 horas da tarde e vai e sai e olha lá e tem os compromissos dele à noite, academia, futebol. E sai 6 horas da manhã. E de final de semana é ministro na igreja, é futebol, né? Então, 90% do tempo os meninos estão comigo. Como que eu vou conseguir mostrar para eles qual que é o lugar de cada um, qual que é o papel de cada um? Então, uma viagem dessa, onde ela tem a oportunidade de ficar tanto tempo com ele, só com ele, vocês têm noção do quanto isso é importante para a vida dela? O quanto esses momentos fazem diferença? Quantas vezes eu já soltei eles para ir assim, vai em tal lugar. Essa semana passada ele foi fazer um trabalho na cidade próxima e o Matheus não tinha aula. Eu falei, leva o Matheus. O quanto esse momento, junto com o pai, indo na empresa, cobrando, recebendo, vendo granito, como que corta, num ambiente totalmente masculino, foi importante para o Matheus. E quanto momentos assim é importante. Quando a Giovana voltou a treinar, eu falei, você vai levar no treino, você vai assistir o treino. Porque o pai leva pro mundo, o pai dá coragem. Eu fico lá assistindo ela correr, ela dá 2 voltas, eu tô aqui pensando assim, ai meu Deus, tadinha. Nossa, coitadinha. Vai vomitar, não vai dar conta, o joelho vai doer. Não, filha, vai, você consegue. Mas ela sente, ela vê que eu tô ali angustiada. O homem é diferente. Vai logo, levanta, vai, você consegue. É diferente. Então vocês percebem a importância? E aí agora já falando, como que a gente faz esse regresso então? Quem se sente muito na energia feminina e precisa dessa energia de força, essa energia masculina, o que pode fazer? Eu, por exemplo, preciso, às vezes, eu sou muito masculina, porque eu fui criada por uma mãe muito forte, mas fui criada sem pai. Então eu fui criada numa energia muito masculina, mas não com essa presença paterna. Então esse caminho ficou todo controverso. Dentro de casa eu queria que fosse tudo igual, colocar a banca, né? Então tem mesmos direitos iguais, eu tenho que fazer, você tem que fazer, naquele embate, e não consigo ir para ação. Exatamente, Bruna, aquela incongruência. Hoje eu consigo ir para ação, mas eu já poderia estar conseguindo ir muito mais, fazer muito mais, ir muito mais. E aí eu vejo a importância, por exemplo, da minha irmã, que teve a mesma criação que eu, ter ido embora de casa e ter convivido com um técnico de vôlei, que era muito masculino, que era muito forte. Olha a importância que isso tem, gente, na nossa vida. E nós vamos ter um outro dia para falar mais profundamente ainda sobre isso, tá? Fiquem ligadinhas que eu vou marcar. Então, se você sente como eu sinto a todo momento que preciso estar equilibrando ambas as energias. Você tá precisando de foco, precisando de direção, precisando de disposição, atividade física mais masculina, de força, então musculação, crossfit, jogo de futebol, quando vocês veem eu assistindo o Flamengo, quando vocês veem eu indo no estádio com a Giovana, gritando, extravasando, energia masculina, energia de força. Encontre uma figura masculina que você admira e adote como seu pai. Não precisa ser alguém que você conhece. Por exemplo, eu admiro muito o Flávio Augusto, porque diferente de alguns outros homens, um exemplo, o Dr. Ítalo Marcílio, gosto das coisas que ele fala, mas detesto essa grosseria, esse jeito de dar na cara das pessoas, assim, de uma forma muito grossa, não bate comigo. Então isso aí, e aí eu fico até com medo de ficar assistindo muito, daqui a pouco tá começando a ficar assim.
Então, não me agrada. Ah, Ícaro de Carvalho, gosto, fala umas coisas muito sensatas, mas ao mesmo tempo tem umas grosserias ali. Agora, o Wendel de Carvalho, por exemplo, ele traz muito essa questão de energia feminina, muito essa questão de energia masculina, muito de uma forma primorosa, e eu admiro demais o jeito dele falar. A forma como ele traz a mensagem pra gente. Ao mesmo tempo é forte, é masculino, mas não é grosso. Então eu adoro o jeito dele falar. Então ache um homem que te sirva de referência e cola nele. Assiste os vídeos dele, admire ele, converse com ele se for possível. Essa é uma atitude que você pode ter. Analise as suas cicatrizes ligadas ao masculino. É muito importante. Por que você não tem? O que aconteceu? Seu pai te levava para a escola? Seu pai brincava com você? Seu pai te dava coragem? Seu pai conversava com você? Você conviveu com seu pai? Seu pai esteve presente? Que é a realidade de muitos, né? Esse pai não estar presente. Meu filho foi jogar bola e o pai gritava dizendo o que ele deveria fazer. Eu falei pro pai que assim ele ia deixá-lo mais nervoso, falando com o filho. Depois ele disse que gosta. Exatamente, Malu. A mãe em volta fica brava, a mãe não entende, mas eles precisam disso, eles precisam desse incentivo do pai. Olha como isso é importante, Então analise as suas cicatrizes, entenda as suas cicatrizes, tá? Gente, se a live cair, porque tá acabando o tempo, eu começo de novo, que falta mais uns 10 minutinhos que eu quero mostrar o kit pra vocês também. Acho que vai dar. Desconstrua os seus preconceitos sobre o masculino. Porque você já parou para pensar que quando a gente começa também nessa busca dos direitos, a gente começa a massacrar os homens. E não são todos os homens que são assim, né? Nós temos aí uma geração de meninos sendo educados por nós. Nós temos uma geração de crianças e adolescentes que nós podemos ajudar a direcionar. E temos muitos homens que já são adultos e que estão buscando entender sobre a mulher, buscando entender sobre as semelhanças e diferenças, os papéis diferentes, direitos iguais, sobre o masculino, sobre o feminino. Então, quanto que nós mulheres também não contribuímos para esse preconceito, para essa distância, para esse cabo de guerra? O que nós podemos fazer para aproximar, ao invés da gente ser esse embate? Então, quando a gente fala que o homem é machista, que homem é tudo igual, quando a gente fala que o homem não vale nada, o que a gente está ensinando para os nossos filhos, para as nossas filhas? E como que a gente vai trabalhar essa energia masculina em nós se a gente pensa isso do homem? Muito pelo contrário. Então, a gente gera a vida, mas sem um homem não teria vida. A gente precisa dessa presença, a gente precisa dessa proteção, a gente precisa da figura masculina, sim. Nós não nascemos para viver sozinhas. Ah, eu me viro muito bem sozinha. Se vira nada. No dia que cai um teto na sua cabeça de água, você tá doido para ter um homem para levantar um colchão para você. Eu dei graças a Deus que o Celso veio aqui. Se ele não tivesse vindo, como que eu ia levantar aquele colchão, gente? Sozinha, eu e o Matheus em casa. Pesado, encharcado de água. E o meu colchão liga na tomada. Ele tem um negócio lá, ele liga na tomada. Como que eu ia ligar? Estragar meu colchão todo. Colchão caríssimo. Claro que a gente precisa dos dois. A gente se vira sozinha. Mas você quer se virar sozinha? É necessário se virar sozinha? Como é importante a gente refletir sobre isso e desconstruir esses preconceitos. Por que não dividir? Por que não dividir angústias, somar prazeres? Por que não dividir responsabilidades, cada um na parte que lhe cabe, somar conquistas? Por que não? Uma outra forma da gente ativar essa energia masculina é fazer meditações buscando esse pai interior. Então, ter uma foto do seu pai ou um desenho do seu pai, falar para o seu pai se você tiver a possibilidade, é honrar esse pai, a força que ele te deu. Ai, Ju, mas o meu pai tem uma história muito negativa, nananana. A forma, o que aconteceu até aqui, aconteceu. Foi como tinha que ser. Eu não estou dizendo que é para você perdoá-lo, conviver com ele, mas resgatar a força desse pai de dentro de você. Então aí tem meditações, livros que você pode fazer esse resgate. E
assumir responsabilidades, a que eu mais gosto. Assumir responsabilidade, sair do papel de vítima. Quando a gente sai do papel de vítima, dessas desculpinha, gente, eu falo que é coisa de criança, mas tem um pouquinho coisa de mulher também, de energia feminina. Pessoa que fica muito no vitimismo, muito na desculpinha, muito no frágil, é energia feminina. Então você quer vir pra energia masculina, para de dar desculpa. Ai, porque caiu água no meu colchão, molhou tudo, a culpa foi sua. Não, o que eu vou fazer? Vou resolver. E pronto, depois eu penso. Fui resolver. Não me estressei, não desesperei. Liguei pro moço, o moço já veio, tá resolvido, tá limpinho. Lourdinha já chegou, já vimos o que a gente vai limpar, como que vai limpar. Pronto. Responsabilidade. O que eu vou fazer diante disso? Isso é energia masculina. Desculpinha, quando você tá muito na desculpinha, você tá muito na energia feminina. E ao contrário também, quando a gente está precisando da energia feminina, o que a gente pode fazer? Reconhecer o corpo. E aí, quando a gente fala de reconhecer o corpo, é reconhecer os ciclos. E olha que interessante, né? Quando a gente fala que a mulher, a energia feminina é a lua, a gente pode associar o ciclo aos ciclos da lua. Então, quando menstrua, pode chamar de lua nova, o começo de um novo ciclo. Quando está no pós-menstrual, a lua crescente. Quando está na fase ovulatória da mulher, é como se a gente estivesse na lua cheia. E quando está na fase do pré-menstrual, como se estivesse na lua minguante. Outra forma de trazer energia feminina é meditar, acalmar, respirar. Então, quando a gente, mulher, começa o dia muito agitada, a gente está começando o dia na energia masculina. E a gente não dá conta, a gente fica exausta logo cedo e não dá conta. Então, olha que interessante. Quando eu sei que eu vou passar o dia muito na energia feminina, eu começo o meu dia mais masculino. Então, ontem, por exemplo, eu comecei o dia com musculação. Dia que eu preciso de muita força ao longo do dia, antes de mais nada, eu dou uma acalmada, dou uma respirada, tomo um café com mais calma, um café com mais tempo, medito, porque assim eu equilibro. Eu começo na feminina, equilibrei, e aí eu vou pra minha responsabilidade, aí eu vou fazer, aí eu vou executar, que é a energia masculina, que assim eu acabo o dia conseguindo dar conta de tudo. Mas isso são as minhas estratégias, porque eu me conheço, eu já me percebo em qual energia que eu estou, tá bom? Mas os estudiosos das energias femininas e masculinas, eles orientam que todos nós, homens e mulheres, comecemos o dia calmos, meditando, mais tranquilos. Primeiras ações do dia, ser ações mais calmas, para que depois a gente possa começar a acelerar. Outra forma de trazer mais a energia feminina, fortalecendo o contato com a natureza. Então, plantinhas dentro de casa, cuidar de horta, ir para a natureza, fazer caminhadas, explorar a criatividade, arte, pintura, trabalhos feitos à mão, trabalhos manuais, criar um canto favorito, como se fosse um canto sagrado, né? Então ali tem livro, ali tem a Bíblia, se você gostar de ler, tem suas imagens de santo, se você acreditar, tem cristais, se você acreditar. Criar um cantinho gostoso para você, um cantinho de calma. Esse canto da calma da criança que a gente fala, que nós precisamos usar, ele é de energia feminina. E uma outra forma é estar com mulheres, estar junto com mulheres, estar numa comunidade de mulheres. E aí a gente criou esse kit muito fofo, ó, uma caixinha linda para presentear as nossas alunas que estão agora na jornada de paz, né? Mas também depois a gente está pensando de expandir para as próximas formações, trazer, porque vai ser como se fosse uma âncora, né, da Amar e Acolher, uma forma da Amar e Acolher chegar até as pessoas, uma forma da gente poder levar essa criatividade, esse equilíbrio das duas energias, esse pertencimento a uma comunidade. Então a primeira coisa é o cuidado com a embalagem, o cuidado com a estética, isso é feminino. Outra coisa, o cheiro. Não vai um vidrinho desse, mas o cheirinho que vai em todas as embalagens. Porque cheiro, essa sensação, esse acolhimento também
ajuda a fazer esse resgate do feminino. Uma coisa que vai dentro da caixinha é um livro. Nós escolhemos o livro da Mamãe Coach. Nós sabemos que algumas alunas têm, porque a Mi trabalhou esse livro no grupo de leituras. Nós sabemos que as alunas têm esse livro da Mamãe Coach, mas a gente vai mandar um recadinho que elas podem fazer um sorteio, podem presentear. É uma forma delas movimentarem a vida delas através do livro. E isso é masculino. Realização, foco e direção. E o coach, o que é coach, né, gente? Essa direção, eu te dou a direção, essa estratégia coach, ela é muito masculina. Ela é muito da realização. E esse livro, ele é cheio de atividades, que é muito do masculino, do fazer, do pegar uma estratégia e pôr em prática. Por isso que ele tá dentro dessa caixinha que tá indo para as nossas alunas. Tá, o que a gente vai trazer agora, né? A gente vai abrir a próxima turma da jornada em breve. E aí a gente vai trazer, a semana que vem, uma promoção para quem comprar no pré-lançamento. Eu vou contar tudo para vocês depois. Uma promoção que eu disse no último lançamento que aquele valor era exclusivo para aquele lançamento. E aí a gente vai cumprir. Então o valor das jornadas é um determinado valor, mas no pré-lançamento ele vai estar com um desconto. E aí fiquem ligadinhos por aqui que vocês vão ficar sabendo, é o nosso presente para o Dia dos Professores, tá bom? Outra coisa que vai dentro da caixinha vai ser a nossa camisa maravilhosa, que por si só já é um pertencer, né? Essa frase forte, livre, empoderada e feminina. E eu preciso contar para vocês de onde veio a inspiração para essa frase forte, livre, empoderada e feminina. Tem uma musiquinha, vocês sabem que aqui em casa a gente é flamenguista. Ah, Juliana, vai falar de futebol? Não vou falar. Mas tem o Flamengo, ele tem um negócio, um projeto de criança. E chama Flamiguinhos. E tem umas musiquinhas. E uma das musiquinhas fala da mulher ser libertadora, empoderada e feminina. A garra da menina e a coragem da mulher. E a Duda ama essa música. Ela escuta essa música o tempo todo. Libertadora, empoderada e feminina. Garra de menina e coragem de mulher. E uma das partes também fala: o lugar da menina é onde ela quiser. Alguma coisa assim. Muito legal a música. E aí eu me inspirei nesse pedacinho da música para poder criar essa frase: forte, livre, empoderada e feminina. Que é esse resgate. A gente pode ser forte, a gente é livre, mas nós podemos nos empoderar juntas para buscar a nossa feminilidade. Então as cores, né, o preto e branco, essa cor mais discreta, preto e branco, gente, Yang e Jung, homem e mulher, energia feminina e energia masculina. Tudo isso tem um significado também, tá bom? Outra coisa que vai para vocês é a pulseirinha, aonde tem a mesma frase, forte, livre, empoderada e feminina. Aí as meninas de Portugal, elas vão receber um pouquinho diferente. Elas vão receber menos coisa, porque é muito difícil mandar daqui. Mas elas vão receber a pulseirinha. Um outro livro, que é um livro que elas querem muito e que não vende em Portugal. A gente vai mandar daqui para elas. E a camisa que está sendo feita lá. É um pouquinho menos coisa, porque para elas sai mais em conta a formação, as formações. Mas vai chegar um carinho para as nossas alunas de Portugal também. Elas já estavam sabendo que ia ser um pouco diferente. Mas a gente com certeza vai mandar um carinho para elas também. O que é a pulseira, gente? A pulseira é a âncora. O que é âncora? É eu resgatar a minha força ou a minha feminilidade. Então ela é pretinha, que traz essa energia masculina, mas ao mesmo tempo ela tem a frase que é muito feminina, para que a gente possa trazer essa energia feminina de volta sempre que a gente precisar. Outra coisa que vai é um suportezinho de xícara. Isso vai uma cartinha explicando tudo para vocês. Crochêzinho, rosinha, feito à mão, todo delicado. Por quê? Pra gente trabalhar merecimento, na cartinha vai estar explicando. Trabalhar o merecimento e trabalhar essa energia feminina também. Esse cuidado, esse acolhimento, esse aconchego. É mais um presentinho. E por fim, um outro presentinho que vai. Aqui é pra gente poder
fazer uma menção, né, à organização, ao foco. Aí a gente escolheu a bolsinha, que eu achei que ficou linda também, que é a necessaire. A gente escolheu uma necessaire transparente e na cartinha vai estar explicando para vocês o porquê disso, porque a gente pode deixar, né, mostrar pro mundo a nossa potencialidade. Então a gente escolheu a bolsinha transparente, a necessairezinha transparente, para que as nossas alunas possam se organizar, possam manter ali as suas coisinhas organizadas. E aí vai uma cartinha explicando o significado de tudo para elas, o porquê de cada item desse que nós escolhemos com tanto carinho, com tanto amor, para presentear as nossas alunas das formações. É isso, gente. Ficou lindo, né? Ficou lindo, eu adorei. Eu e a Mi, nós escolhemos tudo a dedo. Cada coisa tem um sentido, cada coisa tem um significado. E não é ágil. Eu pensei que eu ia receber um kit de coisas para usar na formação. E é para usar na formação. É para usar em você. É para usar em você. Não se esqueçam, gente. Quando a gente se cura, quando a gente se cuida, quando a gente se empodera, quando a gente entra no nosso lugar, quando a gente descobre o nosso papel, quando a gente consegue estar equilibrada, quando a gente consegue estar vivendo ambas as energias, a gente está curando o mundo. Então, quer algo mais para usar numa formação do que algo inteiramente para você, um presente total para você? Quantas pessoas estavam esperando, talvez, um presente para usar com o outro, né? Um presentinho que eu vá usar nas minhas sessões, um presentinho que eu vá usar nos meus atendimentos. Mas e você? E você nessa história? Aonde você tá? Nós queremos, aqui na Amália Colher, construir uma comunidade de mulheres fortes, livres, empoderadas e femininas. E esse é o primeiro passo. Você aprender que você pode se cuidar, aprender que você deve se priorizar, aprender que você merece e aprender a equilibrar os dois lados de você, que são extremamente importantes, sem sair do seu papel, sem sair do seu lugar, que a gente tem que ter muito orgulho de ocupar, que é o nosso lugar de mulher. Tudo foi muito pensado, de uma forma muito significativa, para que vocês possam ocupar o lugar de vocês. Tá bom? Um beijo enorme, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo na live o que vocês acharam do kit, quem já tá ansiosa para receber. E o que vocês acharam de todo desse assunto de energia feminina, energia masculina. Obrigada por tudo. E a gente se vê semana que vem, a gente já vai ter uma programação diferente de live, na outra também. E a gente se vê e vem novidades lindas por aí. Próxima, não posso contar. Se eu contar, a Bárbara me esgana. Mas vem novidade linda por aí, pra gente poder trabalhar cada vez mais a nossa feminilidade, a nossa cura e para que a gente possa estar bem para poder cuidar do outro. Beijo enorme, fiquem com Deus. A gente se vê. Tchau!